Olá, tudo bem? Isso é uma pergunta para a gente iniciar a conversa, mas você poderia dizer assim: você quer que eu responda mesmo? Né? Eu estou falando aqui para pessoas que comungam do mesmo desejo de ver o Brasil caminhar. O Brasil, os seus cidadãos, cidadãs, caminharem de uma forma segura, livre, para alcançar a sua promoção social, profissional e, conjuntamente, claro, né? O Brasil, o país, né? Se desenvolver a partir dos seus cidadãos e cidadãs. Eu não preparei essa live, eu não tenho, infelizmente, eu quero ter essa disciplina, ainda não consegui, não preparei, então venho aqui a partir de uma indignação que já tem tempo. Acho que já falei para vocês, né, quem está aí na minha comunidade sabe, que eu sou uma servidora do Estado do Rio de Janeiro, na área de educação. Tá? É importante a gente se contextualizar, né? De onde eu falo, para quem eu falo, qual é o objetivo, a finalidade do meu discurso. Isso é muito importante, sabe? Para a gente saber ter consciência que possíveis impactos o que a gente defende pode ter, né? Bom, eu quero fundamentar a minha fala nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal. Constituição essa que está sendo, olha, rasgada o tempo inteiro. Eu ainda há pouco eu vi uma postagem de um professor muito querido, Heraldo Maia. Eu vou citar o nome dele porque é uma pessoa pública e de grande lucidez. E ele comentou, deixa eu pegar aqui, ele comentou um fato ocorrido com uma pessoa que é um casal e foi abordado por um policial. Peraí. Foi abordado por um policial porque estava em aglomeração. E como esse policial não conhecia o casal, né, ao se dirigir ao marido dessa moça, o policial falou: por favor, cidadão, olha, a reação foi de indignação da moça. Cidadão? Ela ficou extremamente ofendida, tentando achar aqui, extremamente ofendida pelo marido ter sido chamado de cidadão. Eu falei: cidadão não, meu marido é engenheiro. E abriu a boca. Você não sabe, você não chega aos pés dele. E o professor Heraldo colocou lá na postagem que esse policial, na verdade, tinha mestrado e doutorado. Gostaria de dar mais detalhes, mas eu não estou achando aqui. Né? Por que eu estou falando em cidadão? Porque eu estou falando de cidadania, né? E eu quero abordar essa questão do artigo 5º e artigo 6º da Constituição, desconsiderada o tempo todo e não de forma aleatória e não por desconhecimento, pelo contrário,
essa Constituição, que foi chamada Constituição Cidadã, por buscar garantir direitos e deveres também, claro, mas principalmente direitos negados por 500 anos, né? Pode ter os defeitos todos, pode ser alvo de críticas, porém, quando você vai querer alguma coisa aqui em relação a direitos, você encontra, né? E como eu venho falando, os seres sociais são normatizados por leis, sejam elas federal, nível federal, estadual, municipal. Aqui em Arraial do Cabo, nós temos uma lei orgânica municipal que, de uma forma até, como é que direi, antecipada, porque, se não me engano, é uma lei da década de 90, garante os direitos da população LGBT. O crime contra a homofobia antes da lei da homofobia. Olha só que bacana, né? Isso, o que quer dizer isso? Quando você tem uma lei, se alguém lhe ofender, você pode pegar a lei e não, peraí, você está indo contra a lei e de uma forma inconstitucional e você será processado, tá? Bom, mas e aí, o artigo 5º? O artigo 5º, gente, é um artigo, vamos dizer assim, fio condutor de qualquer outra lei, né? Por quê? Dos direitos e deveres individuais e coletivos. No artigo 5º, o artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, guarde essa palavrinha, igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí, tá? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Isso é uma crítica até, não cabe aqui, mas eu vou comentar, porque a Constituição de 1988 não traz de uma forma especificada, tão especificada, a questão da diversidade, principalmente a sexual e de gênero, tá? Porém, né, toda a população LGBT ou é homem ou é mulher, biologicamente falando, né? E se coloca, por exemplo, um transexual homem, né, que virou mulher, tem o seu direito garantido, seja ele como um transexual de homem para mulher ou vice-versa, tá? Então, ó, bacaninha, tudo bacaninha, legal. Aí vamos lá no artigo que eu queria falar para vocês, no artigo 6º, né, que eu falei, depois eu vou falar o 7º também, mas o artigo 6º, que é onde eu vou entrar no assunto, que fala aqui dos direitos sociais. Ó, a igualdade, lembra? Ó, lá no artigo 5º, a igualdade. E no artigo 6º, são direitos sociais a educação, guarda essa segunda palavrinha, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança e a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Ó, só tem isso aqui o artigo, ó. Pronto, já está colocado tudo. Aí eu vou para o artigo 7º, para entrar no assunto que eu quero entrar. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria, guarda essa outra palavrinha, melhoria de sua condição social, a última palavrinha a ser guardada, tá?
Então, ó, você tem o artigo 5º, né? Fala de igualdade. O artigo 6º, que fala dos direitos à educação. Artigo 7º, que fala da melhoria de sua condição social. Tá. Agora, vamos lá para... Eu vou até ir anotando para não me perder. Por isso que eu estou falando assim devagarinho. Entendeu? Porque é bom você elaborar discurso, você já reparou que todo presidente, toda autoridade, né? Elabora discurso para ficar bonitinho. Eu tô aqui, ó, vai, fui. Então, dessas palavrinhas, desses termos, igualdade, qual a outra aí? Por isso que o Zoom é legal, né? Aí a gente pode falar, tô sentindo falta. Igualdade, qual foi? Isso é no artigo 5º. No artigo 6º, direitos sociais à educação. Foi? Direitos à educação, não é? E no artigo 7º, a melhoria de sua condição social. Melhoria de sua condição social. Como você... Aí eu vou ficar aqui na melhoria da sua condição social. Por quê, Sônia? Porque aqui, como definiu Marx esse termo, as condições materiais de existência. Viu, gente, como a gente elabora um discurso assim, ó, vai aprendendo. Condições materiais de existência. Então, você vive aonde? Você vive em qualquer lugar? Qual é o sistema econômico, o sistema político que você vive? Hã? Oi? Capitalista, né? Não é isso? Então, você vive num sistema capitalista, correto? Onde tudo se precisa de a necessidade do capital, correto? E é esse capital que vai lhe dar as condições materiais de existência, tá? Bom, dependendo dessas condições materiais de existência, você vai ter, vamos pensar aqui no básico, na simplicidade, um teto para morar, né? Então, uma moradia, vou botar aqui, ó, moradia, saneamento básico, né? Saneamento básico, rua asfaltada que entra, né? Asfaltada, você sair da sua casa e ter uma rua não lamacenta para andar, o que mais? Né? Você tem aqui sua condição material de existência, a saúde, né? Você poder comprar remédio. Ah, mas tem a farmácia popular, tá? Depois a gente fala disso, mas enfim, a saúde, né? A educação, o lazer, né? Você poder pagar, não sei, o cinema é pago, é um meia cinema é pago. Então, o ir e vir, pagar o seu transporte, tudo isso, e mais um pouquinho, são as condições materiais de existência. Dentro de um sistema capitalista, né? Dentro de um sistema capitalista, isso tudo precisa de capital. Ora, vamos lá no Pierre Bourdieu, vocês não conhecem? Vale a pena você pesquisar. Depois eu vou tentar me lembrar, vou colocar aqui para não esquecer, Pierre Bourdieu, que ele fala dos campos de atuação. É muito interessante, né? Os capitais, capital social, capital cultural, capital econômico, né? Então, dependendo do capital que você tenha, isso vai influir na sua condição material de existência. Beleza até aí? Acho que tá tranquilo, né? É só você verificar aí a tua casa. Que tipo de casa você mora?
Que tipo de roupa você pode comprar? Os equipamentos que você tem de acesso à internet. Se você tem uma boa internet, se você tem uma internet lenta ou banda larga, se tem smartphone, se tem acesso a YouTube ou não, né? Se você tem acesso fácil às redes sociais, tá computando aí, tá? Não vou falar tipo de comida, né, gente? Porque não vou falar, porque até eu já comeu caviar? Já comi caviar, não gostei. Eu prefiro a comida mesmo, o arroz, feijão, ovo, banana. Isso alimenta, né? Um fubá, uma carne moída. Não, tira a carne, não vamos falar de bicho, tá? Mas, enfim, a comidinha básica ali, tranquilo. Mas o grosso, mais pesado, é você poder pagar aluguel da sua casa, ou você poder comprar a sua casa. Não vou nem falar de carro, vou falar de bicicleta. Tudo é dinheiro, não é? Se você tiver dinheiro, legal. Se não tiver, poxa. E aí, em que condição nós estamos? Nós estamos passando por uma pandemia, vou botar aqui, uma pandemia mundial, não é? Que exigiu o isolamento social, como na falta da vacina, né? Que já poderia ter feito, né, gente? Há tanto tempo se conhece o coronavírus, né? Mas esse é o novo, não importa. Mas, enfim, deixa pra lá, que senão eu me alongo demais, né? Então, nós estamos aqui no isolamento social e esse isolamento social, gente, nos levou aonde? Lembra daquela segunda palavrinha? Direito à educação? Lembra? Então, o isolamento social nos leva, eu vou até botar aqui, ao artigo 6º da Constituição Federal, que é o direito à educação, tá? Neste caso, a educação possível qual é? Você pode ir para a escola? Não, né? Então, a educação possível é EAD, ok? E aí começa realmente a nossa reflexão, a nossa análise sociológica disso que a gente está vivendo. O que acontece? Você tem o EAD. O EAD, ele tem dois caminhos para existir, o caminho privado e o caminho público, tá? Lembra que eu falei lá atrás, eu sou uma servidora pública, portanto, o EAD que foi implantado como meio para você realizar o seu trabalho pedagógico pela Secretaria de Educação do Rio de Janeiro foi na plataforma Google. Google é poderoso, sabia? Google Classroom, eu também não vou falar disso agora não, mas guarda aí, tá? Então você tem a plataforma Google Classroom, ok? Lembra da outra palavrinha? Agora eu saí daqui um pouquinho da melhoria da condição social. Estou aqui no EAD, na plataforma Google Classroom, ok? Bom, porém, eu não posso, aí eu vou dizer, como representante do Estado, né? Olha que... Como representante do Estado, no nível bem, né? Professor, né? Você tem acima do professor, você tem os gestores locais, direção, coordenação, parará. Acima deles você tem os supervisores, você tem a SEDUC, né? Acima da SEDUC você tem o Ministério da Educação, acima do Ministério o presidente, né? Que escolhe seus ministros, e aqui isso você já sabe, não é? Bom, então o EAD, assim como a educação em geral, tem que garantir o quê, gente? Qual das palavrinhas que falta? A igualdade, né? Igualdade. Mas igualdade de quê?
igualdade de condições. Não vou falar igualdade de gênero aqui, não. Igualdade de condições de acesso às oportunidades sociais, não é? Igualdade, principalmente, igualdade de condições na concorrência, no mundo acadêmico e no mundo do trabalho. Tá acompanhando até aí? Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Eu acho que não, né? Então, eu tenho aqui a questão da igualdade, né? Que está lá no artigo 5º, que o Estado tem que garantir, é o Estado, né? Constituição Federal, artigo 5º, 6º e 7º. O Estado que tem que garantir que todo cidadão, toda cidadã tenham igualdade de condições para viver em sociedade. Quando você fala em igualdade, aí você entra, que a gente estuda muito em sociologia, infelizmente tem que continuar estudando, que é a questão da diversidade barra discriminação. De quê? Discriminação étnico-racial, não é? Discriminação sexual e de gênero, certo? Né? Discriminação religiosa, né? Discriminação de classe, principalmente, né? Infelizmente, somos divididos em classes sociais. A, B, C, D, E. Voltando lá, eu sou servidora da onde? Do Estado do Rio de Janeiro, não é? Na área de educação. Qual é o público básico, prioritário da educação pública? Público-alvo da educação pública. Qual é? Quais são as classes mais atendidas? Classes mais atendidas. É a C, D, E, não sei se tem F, né? As classes A e B têm sido atendidas pelo ensino privado, tá? Aí é só você pesquisar lá depois, né? Pesquisa lá, ensino privado, classes, ensino público, classes, tá? Você vê também, é muito interessante, existem testes para saber que classe social você está. Qual a classe social que você faz parte? Do nossa comunidade aqui, eu não tenho, acredito que eu não tenha ninguém da classe A, né? É da média para baixo, certo? Mas, Sônia, o que você quer dizer com isso? Bom, se eu tenho como público-alvo da educação pública, né, da qual eu faço parte como representante do Estado, as classes C, D e E, né? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade? Dos gestores e professores em geral. É garantir o quê? A igualdade, a educação. Quando você fala em educação, você tem que, se você tem a igualdade como parâmetro, você tem que garantir que esse jovem
ou esse aluno do NEJA, que é mais adulto, né, que este aluno que é da classe C e D, e se ele é da classe C e D, ele é desprovido da totalidade de recursos materiais, né, de condições materiais de existência, né, seja renda, esqueci de botar aqui, né, lazer, renda, né, que é a primeira coisa. O Estado tem que garantir na educação pública que esse público, né, possa fazer a mobilidade social. O que é isso, Sônia? A mobilidade social é a possibilidade de que com recursos, com o capital cultural, tá, você possa melhorar suas condições materiais de existência, tá? Então você vai poder ter um emprego melhor, um salário melhor, né? E aí você vai ter uma renda melhor, e quando você faz essa mobilidade social, você tem melhores condições de vida, qualidade de vida, né? Olha, acredito que cabe até 2014. Eu sabia que existia o ranking da felicidade? Eu não sabia, mas existe. O ranking da felicidade. Onde eu coloquei, Sônia? Depois eu até posso fazer uma live. Estou preparando o material para os meus alunos sobre o Estado, né? Então, deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que vale a pena vocês saberem. Até 2014, o Brasil, gente, olha, o Brasil estava em 16º lugar de felicidade. Olha, cadê? É o Relatório Mundial da Felicidade. É uma pesquisa sobre o estado da felicidade global que classifica 156 países em quão felizes os cidadãos se sentem. Qualquer felicidade? Não, gente. Existem critérios para isso, tá? Olha, cadê os critérios? Espera aí, calma. Onde eu botei? Tem um PIB, né? A condição de saúde, já não sei onde eu botei. Cadê? O ambiente que vive, a educação. Onde eu botei isso? Não sei. Bom, então até 2014. A partir de 2015 e até 2019, né, o ranking do Brasil caiu da 16ª posição para a 32ª posição. O relatório coloca como que o Brasil está mais infeliz. Será por quê? O Brasil está mais infeliz. Depois a gente pode trabalhar melhor isso. Olha, voltamos aqui ao EAD, né? Só para esse tempinho, para você entender aqui que a felicidade, né, faz parte, a satisfação de viver, né, tá dentro dessa condição material de existência. Se você não tem roupa, não tem alimento, não tem uma moradia decente, não tem saneamento básico, não que a felicidade esteja condicionada às condições materiais, mas elas impactam. Há de concordar comigo, não é verdade? Então, e aí a gente volta ao EAD. Ora, então, o EAD foi essa saída
essa estratégia, essa medida, né? Para que a escola continuasse funcionando, mesmo à distância, mesmo virtualmente, que o ensino, a aprendizagem continuasse de uma forma virtual. Como eu estou fazendo aqui com vocês, né? Esse monólogo, né? O que acontece? Aí eu vou falar o nome porque não que eu esteja contra, pelo contrário, o trabalho que o deputado Flávio Serafini está fazendo é importantíssimo, fundamental. Ele é presidente da Comissão de Educação da Alerj, tá? E ele iniciou uma campanha para suspender essas aulas através de plataforma Google. Primeiro que não estava bem desenhado, não havia transparência, né? Como é que foi feito essa escolha, da onde saiu as verbas, né? Vamos lembrar que o orçamento de 2020 do Estado do Rio de Janeiro foi aprovado pela Alerj, tá? Outro adendo que eu estou colocando, e dentro do orçamento eu não sei fazer a leitura 100% não, tá? Mas eu não vi ali nenhuma rubrica em relação a projeto de inclusão digital. Vi sim, pontualmente, pequeninos projetos, tipo assim, olha, tem aqui o projeto de inclusão, mas sem nenhum impacto, zero impacto, tá? Feito pela Palácio da Guanabara, em Campos, com a parceria da prefeitura com a ministra Damares, sem nenhum impacto, né? Quando eu digo impacto, é na população, a população tem que ter inclusão digital. Aí é outro aspecto que vai aumentando, né? Então é um outro aspecto. Nós vivemos na era do século XXI, onde a Revolução Industrial, que vem antes do século XVIII, a gente só fala do século XVIII de forma didática, né, gente? Mas desde que o homem descobriu o fogo e a roda, lá na pré-história, a gente já... O que é revolução industrial, indústria? O fazer, né? Você transformar, você conseguir criar novas formas de produzir alguma coisa, tá? E os avanços tecnológicos, eles não retrocedem, você já viu isso? Retroceder avanço não retrocede, a mente retrocede, o comportamento retrocede. É terrível isso, mas é. Tanto é que nós estamos voltando, né, ao período colonial de uma forma mental, né? E que leva ao comportamento social. Tá? Mas as inovações tecnológicas, elas continuam, elas avançam. Então, como é que você vai? Aí volta lá para o trabalho, tá? Como é que você vai trabalhar, né, sem ter essas ferramentas digitais mais ou menos dominadas, não é? Então, antes se exigia o inglês e o espanhol, né? Uma língua. Ainda é exigido, né? Que é a língua do mundo do trabalho, do mundo político, tá? Porém, agora a exigência é maior ainda. Eu, por exemplo, não sei inglês. Alguma coisa eu consigo arranhar, mas não sei inglês, tá? Mas eu posso não saber uma língua, mas se eu não souber as ferramentas digitais, é aí que eu não tenho chance alguma. Por quê? Porque hoje você tem que saber fazer uma live, uma reunião online, você tem que saber fazer um relatório através de uma planilha, né? Você tem que saber fazer um formulário, tudo, essas coisas, eu estou falando coisas básicas, a mesma coisa o AutoCAD na área da construção civil, né? Quem estava na prancheta como eu se deu mal, ferrou, não fez curso, acabou, saiu da profissão, né? Hoje os projetos são feitos através do computador e do software chamado AutoCAD. Se já não tem outros, né? Mais melhores, não é? Enfim, então
A população brasileira, o que acontece? Quando vem a pandemia, quando vem o isolamento social, né? O que acontece é o seguinte: veio a visibilidade da exclusão digital. Eu vou falar só do mundo da educação, né? Quando 83% dos professores se dizem desconfortáveis em usar a plataforma, porque não sabem, né? Porque não fizeram concursos. São justificativas que eu ouvi, né? Eu vi que porque fizeram concursos para sala de aula e não para educação à distância, né? Alunos sem recursos, professores sem recursos, né? Professores com só um laptop por família, tá? Então, a questão da internet que não é aberta, um colega meu falou, isso é questão de segurança educacional. A internet tinha que ser aberta na educação pública, tá? Lá, colocasse lá as seguranças para o aluno não ir para sites que não tem nada a ver com a educação, mas os professores teriam que ter acesso ao Wi-Fi, né? Então, veio essa exigência, essa estratégia do EAD na educação pública, tá? Porém, o Estado não forneceu os recursos materiais para que o ensino-aprendizagem fosse feito. Foram lançados cursos para que o professor aprendesse a usar a plataforma, porém, cadê o laptop? Cadê a internet? Cadê um bom celular? Né? É o professor que paga o seu Wi-Fi, é o professor que, se escangalhar o seu computador, ele que tem que pagar, né? Porque o Estado não está dando esses recursos, nem para o professor e nem para o aluno, tá? Bom, o que eu queria falar mesmo, estou deixando para o final, tá? Aí, o que acontece? Então, você tem esse quadro de exclusão digital, tá? Isso é um fato. Isso é um fato estatístico, ok? Tá? Bom, qual seria a primeira providência que os gestores teriam que tomar? Fazer um levantamento das dificuldades, tanto de professores quanto de alunos. Quantos professores têm acesso e sabem as ferramentas básicas digitais? Porque tem professor que ainda está no copia, recorta e cola. Tem professor que ainda está no fotografa o caderno e manda para o WhatsApp. Tá? Quando que as atividades hoje na plataforma você faz um formulário que é fantástico, é muito legal, né? Você pode tudo naquele formulário, tá? E fica mais fácil até para o aluno também, para o professor corrigir, para o aluno fazer. Não é difícil de ser criado, é difícil enquanto a gente não sabe, tá? Mas não é difícil de aprender, você aprende assim, ó, em 10 minutos. Exatamente, é muito fácil, tá? Bom, então, fez esse levantamento das condições em que os professores e alunos se encontram, aí você começa a fazer a separação. Quantos professores aqui, se o Estado não quiser, não vou falar de poder, o Estado não quiser fornecer os recursos para a totalidade, que são muitos, né? Não sei quantos milhões tem aí de professor no Estado do Rio de Janeiro, só vou falar do Estado do Rio de Janeiro, mas para os professores, como o Sérgio Cabral, deixa para lá a questão de corrupção também, tá? Mas o Sérgio Cabral, na gestão dele, forneceu laptops, tablets e chip da Oi com internet para todos os professores. E teve professores que desenvolveu lacradinho porque não sabia usar, tá? Eu devolvi porque eu estava usando o meu.
e eu gostava mais de usar o meu, sempre gostei mais de usar o que é meu, né? Não achei que precisava usar do Estado, então devolvi, entendeu? Devolvi tudo, tá bom? Mas enfim, mas deu. Então, não é questão de parcerias podem ser feitas com operadoras, né? Em vez de dar, pode ceder, tudo pode ser feito. Mas os recursos, lembra dos artigos 5º, 6º e 7º, tenha sempre em mente isso, a Constituição, tá? O Estado tem que dar os recursos, é seu dever. Eu não tenho que pedir, por favor, é o dever, eu tenho que exigir que o Estado cumpra o seu dever constitucional, tá? Bom, então toda escola, e aí poderia ser motivada pela SEDUC, deveria fazer esse levantamento de professores e alunos sem recursos, tá? Bom, e nós temos aí 2 listas. Vou falar agora só de aluno, para chegar ao ponto. Você tem 2 tipos de aluno. O aluno que não tem o recurso e realmente tem dificuldade de acessar o material. Eu, por exemplo, como a plataforma às vezes se torna pesada, eu coloco minhas videoaulas na plataforma, no Facebook, no canal do YouTube. Então, o aluno pode acessar a qualquer hora as aulas explicativas e pode ver aos pouquinhos. Então, não tem por que ele dizer assim, mas está difícil. Não, não tem como. A única coisa que realmente só é dada na plataforma são as atividades que é através do formulário DocsForm da plataforma da Google, tá? Mas as aulas explicativas, ele tem aí três meios, né, para acessar, ok? E todos os professores, né, podem ter isso. Bom, então, mas nós temos 2 tipos de alunos. Aqueles alunos que realmente não têm recursos, têm dificuldades e tal, e temos um grupo imenso de alunos que têm o seu Facebook, acessam seus Facebook com tranquilidade, porém não acessam a plataforma Google Classroom. Guarda essa informação, tá? Não acessam. O que acontece? No estado, acredito que no município também, existe um dispositivo, tá? Que é importante, tá? Assim como você tem o EAD, que ensina à distância, você tem um dispositivo chamado, tem outro nome que eu esqueci agora, meu Deus, autorregulada é avaliação, peraí, é avaliação, tem outro nome, adequação curricular, tá? Adequação curricular ou chamada autorreguladas, tá? Elas são previstas em alguns casos específicos, tá? Você acessa a portaria 419 de 2013 na página, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, tem essa portaria, tá? E aí o artigo 33 e 34 fala dessa adequação curricular, tá? Então, o aluno, por exemplo, chegou na escola já no meio do ano, ou o aluno está de licença maternidade, ou teve uma cirurgia, enfim, teve que se afastar, ele tem o direito ao plano especial, tá? Também chamado plano de estudo especial, ou adequação curricular, ou autorreguladas, tá? Que aí o professor vai elaborar o seu conteúdo, né, e exercício para aquele aluno que está afastado da escola, né, por algumas
questões, tá? O que acontece, gente? A plataforma foi colocada como espaço virtual da escola física. O professor continua elaborando o seu material e suas atividades, seu material de aula e suas atividades, né? De acordo com o currículo que é dado pelo Estado, né? Então, ele coloca ali. O que acontece? As autorreguladas foram colocadas na plataforma, tá? E aí o aluno pode escolher ou o material do professor ou o material fornecido pela SEDUC. Eu quero chamar a atenção para vocês, eu posso fazer também uma live só falando de autorregulada, porque já está bem extenso aí esse vídeo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, as autorreguladas, elas já têm 2 estudos falando delas, né? E elas foram consideradas insuficientes. Elas não têm a qualidade necessária, né? E o que acontece? Lembra que eu falei do ensino privado e o ensino público, né? O que acontece? Se o aluno tem acesso à plataforma, ele tem acesso ao material do professor, né? E as atividades do professor, que tem o dever de elaborar o seu material e suas atividades. Ele é pago para isso. Ele é pago para dar aula. Eu recebo do Estado para dar aula e para avaliar o meu aluno. É meu dever. Então, por que as autorreguladas na plataforma? Não tem sentido. Se tem o professor, não precisa de autorregulada, né? Bom, se justifica a autorregulada se o aluno não tem acesso à plataforma. Mas se a autorregulada foi colocada na plataforma, é porque o aluno pode ter acesso à autorregulada. E aí ele pode escolher? Não dá, né, gente? Então, olha, o que acontece? Eu vou ler aqui. Vou ler aqui porque ficou bonitinho. Olha só. Se a orientação do Estado, que ainda não tem uma definição, está indefinido, se é o material do professor ou se é o material da SEDUC, tá? Só que o material da SEDUC está oferecendo à juventude trabalhadora, inseridas nas classes C e D, que é a clientela da escola pública, ensino diferenciado devido à baixa qualidade do conteúdo oferecido nas autorreguladas e não compatível com o ensino privado e acessível às classes A e B, impedindo essa juventude trabalhadora de concorrer de forma meritocrática e democrática em concursos ou processos de seleção do mundo do trabalho que exigem conhecimento. Tá? Então, é isso que eu quis com tudo que eu falei para vocês, desde lá, o artigo 5º, 6º e 7º, falar do que está acontecendo com a educação pública. E muitos professores estão usando a autorregulada. Por isso que eu coloquei a conivência do cidadão. Então, você tem um Estado que não está cumprindo a Constituição. Os representantes da população não estão cumprindo com as normas constitucionais, principalmente os seus artigos 5º, 6º e 7º. E você tem profissionais do Estado que, além de estarem em condições de
também de desvalorização profissional por parte do Estado, que não cumpre o seu dever de valorizar o profissional em relação a salário defasado há mais de 5 anos, a condições de trabalho e um monte de coisa que daria outra live também, esse mesmo profissional se recusa a fazer a inclusão digital que é necessário, a formação continuada é a exigência de toda a profissão, e ele está conivente com o Estado no processo de subalternização da juventude proletária. E, concluindo, lembrem que existe um projeto desde 1815 dos Estados Unidos de controle, dominação e exploração de toda a América Latina. Esse projeto está em curso e o Brasil está sendo, toda a sua população, toda não, a classe burguesa, né? Ela está conivente também. Mas o pior é quando a conivência vem da própria classe proletária. Sejam eles professores, gestores, enfim. E a vítima final é a próxima geração. Que profissionais são esses que vão sair? Que cidadãos são esses que estão sendo gerados dentro desse projeto perverso de subalternização? Cadê a voz do profissional? Cadê a voz do cidadão? As respostas às minhas colocações têm sido, sabe o quê? Silêncio. E quem se cala, consente. E eu não vou me calar. Não vou. Bom, espero que vocês fiquem atentos, vocês que são profissionais, vocês que têm filhos, tá? Vocês que são jovens, fiquem alertas, tá? Não vai pela facilidade, não, que isso vai comprometer não só o seu futuro, mas todo o futuro desse país, todo o desenvolvimento desse país. Ok? Se tinha mais alguma coisa para falar, não sei, mas eu acho que eu falei. E eu espero que isso chegue a todos vocês. E a quem chegar, compartilha, dê like, tudo isso, né? Dá like, compartilha, comenta, bota a boca no trombone, tá?